Tudo bem? Aqui é o professor Júnior do Descomplicando a Musculação e hoje vamos dar continuidade então sobre o tema intervalos recuperativos e processo de hipertrofia muscular. Intervalos recuperativos e hipertrofia muscular, parte 2. Antes de nós entrarmos nesse vídeo, eu quero deixar o convite para que você assista então o primeiro vídeo, quando eu apresentei então um artigo de revisão de 2014, mostrando o que nós tínhamos até aquele ano em relação à questão de processos aí de aumento de volume muscular, em relação a intervalos curtos até 1 minuto e intervalos longos acima de 1 minuto. Esse é o estudo então de 2017, uma revisão sistemática. Importante aí nós salientarmos que uma revisão sistemática é um estudo aí muito mais minucioso, que envolve vários critérios de inclusão e exclusão, para determinar então quais os trabalhos científicos que irão compor esse tipo de análise. Como vocês podem ver, num primeiro levantamento de artigos, foram separados 1960 estudos, então vendo a complexidade que é uma meta-análise. Numa segunda etapa desses 1960 estudos, eles caíram então para 1115 estudos, depois numa terceira etapa para 46 estudos. E desses 46 estudos sobraram 6, sendo que 5 estudos com indivíduos destreinados e um estudo com indivíduos treinados. Uma outra questão importante, eu vou estar mostrando para vocês mais alguns dados referentes então a esses 6 estudos que vieram a compor essa meta-análise. Vocês podem verificar então que a relação foi entre intervalos curtos aí que variaram de 20 a 60 segundos e intervalos longos de 80 a 240 segundos. A frequência semanal foi de 2 a 3 dias por semana. Nenhum dos estudos relataram o uso de intensidades acima de 85% de uma repetição máxima. Envolveram pesos livres e maquinários, exercícios multiarticulares e monoarticulares e também homens e mulheres. Os autores dessa meta-análise, Brad Schoenfeld e colaboradores, eles iniciam a introdução desse estudo destacando que os treinadores, personal trainers, eles precisam analisar, levar em consideração diversas variáveis, que são as variáveis agudas de treinamento, como número de séries, número de repetições, frequência semanal, ordenação dos exercícios e obviamente também que o intervalo recuperativo. Ou seja, a combinação de todas essas variáveis irão maximizar ou não o processo de hipertrofia muscular. Importante também destacarmos que não só em relação à hipertrofia muscular, mas independente de qual seja o objetivo, uma correta correlação, associação entre essas variáveis aí de treinamento são extremamente importantes. E os autores ainda destacam que o intervalo recuperativo é de suma importância porque ele modula, podemos dizer aí, que a intensidade, o volume de treinamento, o processo de fadiga, a recuperação dessa fadiga muscular. Com o intervalo recuperativo nós conseguimos modular então os objetivos do treinamento e consequentemente também a duração de tempo de uma sessão de treino. E ainda ressaltam os autores dessa meta-análise que os intervalos recuperativos são provavelmente aí entre todas essas variáveis aquela que carecem de uma maior atenção por parte dos pesquisadores e também por parte dos profissionais que atuam na prescritiva de treinamento. Os autores eles continuam na introdução desse trabalho, mostrando que assim como em 2014, naquela revisão que foi mostrada já para vocês no primeiro vídeo, continua, mesmo depois disso, aí, uma diferenciação, aí, não há um consenso entre os pesquisadores em relação ao qual o melhor intervalo recuperativo. Então eles mostram um trabalho de Schoenfeld de 2016, indicando aí uma melhor relação entre intervalos longos e o processo de hipertrofia muscular, e ao mesmo tempo mostram um outro trabalho mostrando uma melhor relação com intervalos mais curtos e o processo de hipertrofia muscular. Porém, eles destacam que até então, embora aí tenhamos alguns artigos tratando desse tema, nenhum desses artigos foi uma revisão sistemática que, como já mencionado no início, é um trabalho muito mais minucioso. Então, quais as conclusões dessa meta-análise de 2017? Bom, assim como em 2014, nessa meta-análise, a literatura também não vem demonstrando
benefícios em relação a uma ou outra metodologia, ou seja, tanto trabalhar com intervalos recuperativos curtos até 1 minuto ou intervalos recuperativos longos acima de 1 minuto tem demonstrado serem igualmente eficientes quando o objetivo é maximizar o processo de hipertrofia muscular. Porém, quando houve aí uma análise, um ajuste estatístico, os intervalos recuperativos mostraram um benefício adicional em relação à questão do volume muscular, como nós podemos ver nesse estudo de Schoenfeld de 2016 com indivíduos treinados, e mais um estudo aí, só que agora com indivíduos destreinados, também mostrando um fator aí maior, um fator benéfico com intervalos altos em relação aos intervalos curtos. Como vocês podem ver nessa figura ao lado, o Brad Schoenfeld e colaboradores, eles trazem aí alguns fatores, na verdade são 3 fatores que, quando associados, levariam a maximizar esse processo de hipertrofia muscular. Quais são esses fatores? Eles destacam então a questão da tensão mecânica, e tensão mecânica nós conseguimos então com altas cargas e menor número de repetições. O dano muscular, que principalmente a literatura ela vem mostrando conseguir maximizar os danos musculares com as ações excêntricas, e também através do estresse metabólico. O estresse metabólico nós conseguimos justamente ao contrário então da tensão mecânica, número de repetições são mais altos e consequentemente o percentual de carga é menor. E eles destacam que embora o processo aí de tensão mecânica venha sendo aí mostrado na literatura como desses 3 fatores o principal gerador de processo de hipertrofia muscular, mas que uma associação entre esses 3 fatores dentro de uma periodização de treinamento seria talvez aí o grande diferencial para que se possa então maximizar o processo aí de aumento de volume muscular. Os autores eles trazem algumas sugestões em relação à questão de manipulação desses intervalos recuperativos ao encontro de alguns fatores. Eles falam que quando o treinamento ele for levado até a falha, ou muito próximo à falha, que tem sido aí apontado em parte pela literatura como um fator importante para se maximizar o processo de hipertrofia muscular, porque quando isso acontece é possível o recrutamento de um maior número de unidades motoras. Nesse caso, intervalos recuperativos são mais interessantes, justamente porque se consegue então uma recuperação em questão de fadiga, você consegue aí um processo de renovação de ATP-CP, uma diminuição aí dos metabólitos que vão sendo infiltrados no tecido muscular. Então esse é um fator que talvez haja necessidade justamente para que se consiga manter essa musculatura sob um tempo de tensão maior, com um volume de treinamento maior, manipular intervalos recuperativos também maiores. Uma outra questão é em relação a pesos livres e maquinários, ou seja, se o indivíduo vem a trabalhar com maquinários, intervalos curtos podem ser utilizados porque não há essa necessidade aí de uma restauração tão grande da ATP-CP e também existe um menor risco de processo de lesão. Já com pesos livres, intervalos recuperativos maiores seriam mais interessantes. Um outro fator também que eles colocam nessa questão de manipulação é em relação a exercícios mono e multiarticulares. Com multiarticulares, intervalos recuperativos maiores, já que nesse tipo de exercício envolve mais de uma articulação, se consegue também trabalhar aí com uma carga maior em termos de peso, então precisamos de uma restauração maior de fontes energéticas. O mesmo não ocorrendo com os exercícios, por exemplo, de isolamento. Esses exercícios em intervalos mais curtos podem estar sendo utilizados. E um outro fator importante que nós precisamos levar em consideração é o tempo que esse indivíduo vai ficar treinando. Obviamente que os intervalos recuperativos mais curtos levam a um menor tempo de sessão, sendo que a falta de tempo tem sido apontado aí por muitos praticantes como o principal fator que leva as pessoas a não iniciarem um processo ou não continuarem no processo de treinamento. E a literatura não vem mostrando diferença significativa entre intervalos curtos e longos. Parece que você trabalhar com intervalos curtos é um fator importante nessa questão aí de time, eficiência eficiente.
Quero deixar aqui o convite também para que você curta, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conheça, que você saiba que possam estar se beneficiando com esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida referente ao assunto, é só deixar nas mensagens. Abraço e até o próximo vídeo.